O que fazer com os nossos erros? Essa é uma pergunta que eu considero é muito importante para a vida cristã. Fala sobre pecado, né? Tem tudo a ver aí sobre restauração, né? O que fazer com os seus erros? Tem gente que enterra os erros, tem gente que dá uma resposta de maneira superior, tenta racionalizar o erro, outros se entregam à morte, né, se matam por causa do erro, não tem misericórdia de si mesmo. E como é que a gente lida com isso? Né? Eu gostaria de ler Lucas capítulo 15, dos versos 11 ao 24, que diz assim sobre um homem, um jovem que cometeu um grande erro na vida. Eu quero ler até para poder consubstanciar aqui o que eu vou responder daqui a pouco. O que fazer com os seus erros? O que fazer com o seu erro, com o seu pecado, com o seu equívoco? Eu não estou usando a palavra erro para substituir pecado. Não, estou usando erro em tudo. Erro mesmo, pecado, equívocos. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. E disse o Senhor: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O que fazer com os seus erros? Essa aqui é a história do filho pródigo, né? O que fazer quando você errar? Quando a gente peca? O que fazer? O bom é não pecar, o bom é não errar. Mas existe alguém na terra que não peque? Mateus capítulo 1, 2, 3, Paulo, ele fala direto sobre a queda do homem, sobre o pecado do homem. Nós somos pecadores, nós somos seres tendentes ao pecado. Então, o que fazer quando a gente errar? O que fazer quando a gente pecar? Em primeiro lugar, quando a gente pecar, a primeira coisa que nós devemos fazer é o seguinte: não diga que outros são culpados pelos seus erros. Assuma suas falhas, suas quedas, seus lapsos, seus enganos, seus deslizes e seus pecados. Quando a gente errar, não diga que ninguém é culpado. Assuma o seu erro. Não ponha a culpa nos outros. Quando Adão e Eva pecaram, um ficou pondo a culpa no outro, botando a culpa na serpente. Ninguém queria assumir. Assuma, é o seu erro. Você decidiu pecar, então assuma. Errei, pequei, preciso mudar de vida. É assim que se faz quando a gente erra. Em segundo lugar, admita: errar é humano, faz parte da natureza humana.
Tentar aprender com os nossos próprios erros nos torna mais humanos, menos soberbos e mais humildes. Quando a gente errar, vamos tentar aprender com os erros da gente. Eu errei aqui, então fazer tudo para não errar de novo. Eu caí aqui, fazer tudo para passar ao largo da próxima vez. É aprender com os erros. A gente não precisa usar o erro e pensar que todo erro é coisa ruim, que a gente não pode tirar nada de bom. O erro, nós podemos usar o erro a nosso favor. Em terceiro lugar, quando errar, tente consertar depressa o seu erro. Quando você errar, tente consertar depressa o seu erro. Se der tempo, amém. Aleluia. Tente consertar. Errou? Tente consertar. Pecou? Tente consertar. Fez besteira? Volte atrás. Aprenda a pedir perdão. Aprenda a dizer, olha, eu errei, eu pequei, me perdoe. Isso aí é simples de se fazer. É preciso ter coragem, é claro. Quando você perceber que errar e tiver a oportunidade, peça perdão. Olha, eu errei mesmo contigo. Eu fiz uma besteira. Isso não torna a gente inferior, torna a gente mais amadurecido. Quem quiser perdoar, que perdoe. Também para amadurecer, não é verdade? Em quarto lugar, o que fazer com o seu erro? Se errar e não der para consertar, peça perdão ao Senhor e peça perdão depressa. Se você errar e der para consertar, amém. Se você errar e não tiver mais jeito, então, olha, o que está solucionado, não tem solução, solucionado já está. O que não tem solução, solucionado já está. Pronto, acabou, não tem o que fazer nada, não é? Mas, peça perdão ao Senhor, peça a Deus misericórdia e graça para a pessoa que você ofendeu também, ou que cometeu o erro. Em quinto lugar, o que fazer com o seu erro, com o meu erro? Quando errar, pelo amor de Deus, entenda, todos erramos na vida e tenha misericórdia de você, tenha pena de você. Veja o seu estado de pecador. Estamos na lama todos nós, então quando errar, tenha paciência com você mesmo, em nome de Jesus, tenha paciência, busque refúgio no Senhor nesse momento, mas tenha a clareza de que todos nós somos pecadores e tenha misericórdia de você. Não precisa partir para suicídio, não precisa ficar emocionalmente abalado o tempo todo. Seja homem, seja mulher, assuma o seu erro, tenha misericórdia de você, faz parte da natureza humana e vamos para frente, né? O que fazer com o seu erro? Quando errar, pelo amor de Deus, haja, faça alguma coisa, tente consertar, tente remediar, mas não se conforme com o seu erro. Não fique achando que o seu erro é um filhinho de estimação, que você tem que guardar ele, que você tem que racionalizar ele. Errar é errado. Ponha isso na cabeça, errar é errado. A gente erra é errado. E tenta consertar o seu erro, é assim que a gente faz. Errou, errei, eu vou consertar meu erro, eu não vou me conformar com ele, não vou ficar errando o tempo todo. Tem gente que é assim, erra o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, é um fracassado, é um derrotado o tempo todo. Esse tipo de gente é um perigo se relacionar com uma pessoa, porque ele vai para o abismo e leva outros com ele. Então não adianta ficar com conversa mole. Errou, e não vou mais querer viver repetindo tal erro várias e várias vezes. Em sétimo lugar, quando você errar, entenda o que fazer. Faça tudo para errar os seus erros. Evite errar o erro dos outros. Olha, se deu errado para o seu próximo, se deu errado para a pessoa que mora perto de você, se deu errado para seu amigo, como é que vai dar certo para você? Então veja o erro dos outros e evite cometê-los em sua vida. Veja onde as pessoas erraram e evite errar você no mesmo lugar que eles erraram. Isso é sabedoria, viu, gente? Quando a gente aprende com os erros da gente, é bom. Agora, melhor mesmo é aprender com o erro dos outros. Porque quando a gente aprende com o erro da gente, a gente aprende à base de sofrimento, de angústia, de desespero. E quando a gente aprende com o erro do outro, a gente não sofre tanto. A gente vê, olha, por exemplo, a gente vê, Sansão errou muito na vida. Veja o tipo de morte que ele teve,
não é? Aí você aprende com ele. Davi errou, Caim errou matando seu irmão Abel, e tantos outros erros, né? A gente vê na Bíblia, né? Pessoas como Judas Iscariotes que errou, Pedro errou quando negou Jesus Cristo. Então a gente não precisa negar Jesus para saber que é ruim, basta ver o sofrimento de Pedro quando Pedro errou, não é? O que fazer com os meus erros? Quando errar, chore, esperneie, se arrependa. Por favor, se arrependa. Chorar, não vai errar de novo para não ficar chorando pelos mesmos erros o tempo todo. É coisa de gente fraca, né? Mas quando errar, se arrependa, gente. O arrependimento, olha, não existe bênção de Deus sem arrependimento. Ninguém vai para o céu sem arrependimento. Primeiro a gente se arrepende, depois a gente tem vida eterna. Então o arrependimento é fundamental. Esse negócio de remorso não tem futuro não. O remorso não muda a vida. O remorso não muda. Agora o arrependimento muda a vida sim. Né? Em nono lugar, quando você errar, o que fazer com os nossos erros? Quando errar, peça ajuda a quem te ama de verdade. Se você errou e você sabe que errou, então procure uma pessoa que ama você. Pode ser um melhor amigo, né? Pode ser um melhor amigo verdadeiro, pode ser o pastor da igreja, pode ser um pastor da igreja, né? Pode ser um irmão em Cristo, pode ser o seu cônjuge. Errar, peça ajuda. Pode ser o seu pai, a sua mãe. Então, quando a gente errar, peça ajuda. Tem gente que ajuda as pessoas a saírem do erro, né, a consertar o erro. Jesus Cristo ajudou Pedro a refazer a vida, depois que Pedro pecou contra ele. Então a gente deve buscar alguém que nos ame de verdade e que nos ajude a reconsiderar o erro da gente. Em 10º lugar, confie no Senhor. Todas as coisas, até os nossos erros, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Veja bem, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, até os nossos erros. Você sabia disso, né? Até os nossos erros contribuem para o nosso bem. Se eu erro e me arrependo, eu vou amadurecer espiritualmente. Contribuiu para o meu bem. Se eu errei uma vez e me arrependi, eu não vou errar de novo. Contribuiu para o meu bem. Se eu errei, me arrependi, busquei ao Senhor, esse mal Deus transformou em bem, porque eu busquei ao Senhor para ter vida eterna, para ter perdão. Então, quando errar, confie no Senhor. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O meu nome, eu sou o pastor Geraldo Magela, da Igreja Maranata Ministério Surubim. Se você gostou desse vídeo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor proteja você, guarde você. E eu quero orar. Eu quero orar nesse momento em nome do Senhor Jesus. Vamos orar juntos? Sobretudo se você tem cometido erros e você não sabe lidar com eles, você tem sofrido por causa deles, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos em nossas mãos, em Tuas mãos, a nossa vida. A minha vida, a vida desse que está acompanhando, ou dessa que está acompanhando essa postagem, este vídeo. Senhor Deus, abençoa essa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, erramos. Houve um erro, houve um pecado, houve um equívoco, houve uma maldade feita, houve algo que faz a gente sofrer. Por isso, Senhor, nós colocamos esse erro em Tuas mãos e nós pedimos perdão. Nós, em nome do Senhor Jesus, nós não vamos racionalizar esse erro. O pecado é nosso. Feito o filho pródigo disse, eu pequei, Pai, quando eu peguei a parte da herança e gastei dissolutamente. Me perdoa, e foi perdoado. É isso que eu quero que o Senhor faça na nossa vida, Senhor. Nos resgata de novo, nos recebe de novo, dá a gente uma nova chance. Eu creio que o Senhor é o Deus que faz com que os nossos erros sejam retificados para a glória do Teu nome. Só o Senhor pode fazer isso. Quando a gente erra, o mundo nos abandona. Muitos da igreja nos ridicularizam e querem vencer, querem aparecer em cima do erro da gente, como sendo santos eles e nós pecadores. Alguns sentem a vontade até do suicídio e até praticar o suicídio. Mas eu te peço que a gente aprenda com os erros, como Davi aprendeu com o seu erro. Davi aprendeu com o seu erro. Ele aprendeu
que o pecado não compensa. Obrigado por esta oportunidade de eu estar falando com o teu povo. Abençoa-nos. Eu não sei quem vai ser abençoado com esse vídeo, mas eu sei de uma coisa, que nós todos erramos e só em Deus nós encontramos graça para recomeçar de novo. O Senhor não nos salvou para que nós ficássemos prostrados na lama do fracasso, comendo com os porcos. O Senhor nos salvou para uma vida nova, uma vida de grande esperança, uma vida de vitória. Eu te agradeço pela tua graça, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Pai.